Bom dia, gente, paz do Senhor, boa sexta-feira para todos, iniciando a live escatológica hoje pela manhã, e nós vamos estar falando sobre 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. 7 selos, deixa eu colocar aqui na tela, 7 trombetas e 7 taças. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Gente, bom dia, paz do Senhor para todos vocês, agradecendo a Deus pela vida de cada um que está entrando. Se puder compartilhar essa live, compartilhando, falar sobre assuntos da grande tribulação, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, o que são e para quem são. Epifânio, Deus te abençoe. Obrigado, gente, por estar aqui. Vamos dar início a aula de manhã sobre escatologia bíblica. Mas antes disso, deixa eu anunciar aos irmãos o seguinte: todas as terças e sextas-feiras nós estamos com um encontro marcado com a nossa live escatológica às 6h30 da manhã, esse horário, falando sobre o Apocalipse. Temas diversos que a gente está falando, e hoje eu vou falar sobre um também muito bom, que muitas pessoas perguntam sobre esse tema. E aí vamos esperar um pouco, pessoal. A irmã Kátia entrou, Deus abençoe. E a gente vai compartilhando essa live aí com o pessoal para que a gente possa iniciar nossa aula nesta manhã sobre 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. O que são, Birajara, e para quem são? A numerologia 7, ou o número 7, o que significa, né? Vamos falar sobre tudo isso nessa manhã, em nome de Jesus. Deus é bom. Queridos, paz do Senhor de novo para vocês. Nós vamos começar agora a nossa live, ok? Bíblia na mão, Bíblia na mão, caneta, que eu perdi a minha aqui, e, se possível, caderno, para fazer anotação. Tá aqui as minhas anotações, para que hoje você possa ser frutífero. Quem não puder assistir a aula toda, pode assistir depois no meu Instagram, vai ficar salva nela, no Instagram, e salvo também no meu canal no YouTube. E aproveitando, quem não me segue no Instagram, segue lá, gente, tem muito conteúdo bom. E quem, por acaso, não é inscrito no meu canal, quiser assistir algumas mensagens minhas, eu até aconselho, tem 2 mensagens lá que o pessoal gosta demais. Segredo do Túmulo Vazio, tem 3, Segredo do Túmulo Vazio, Cidadão dos Céus, e o outro, Túmulo Vazio também, mas é bem diferente do Segredo do Túmulo Vazio, tá bom? Muito boa mensagem, você pode compartilhar com seus amigos, assistir depois mensagens poderosas da parte de Deus. Mateus capítulo 24, versículo de número 22, está escrito assim: não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. É verdade que muita gente confunde esse texto, e recentemente eu vi alguém postar isso na rede social, no story, mostrando um vídeo de uma cena de guerra no mundo,
E aí essa pessoa colocou embaixo esse versículo, né? Se os dias não fossem abreviados, nós não ia escapar de tudo. Esse versículo não tem nada a ver com esse tempo, princípio das dores. Esse versículo está correlacionado à grande tribulação. Se não fosse só 7 anos de tribulação, nenhuma alma naquela época se salvaria ou se salvará. Mas como os dias foram abreviados por causa dos escolhidos, todas as almas que estão lá teriam segunda oportunidade, tá bom? Então, para o assunto de hoje que é muito bom. Apocalipse, capítulo de número 6, Apocalipse, capítulo de número 8, Apocalipse, capítulo de número 11 e Apocalipse, capítulo 16, estão falando desses eventos, chamados eventos terrenos. Gente, é bom que você pegue caneta e papel para anotar, porque é um assunto muito vasto e de muitas perguntas. Eu serei breve, mas eu quero explicar passo a passo cada um desses 21 eventos. Lembrando que eu vou falar sobre 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, que são 21 eventos que acontecerá no período da grande tribulação. Lembrando que a Bíblia diz, no capítulo 5 de Apocalipse, que o Cordeiro foi até o trono e pregou o livro que estava selado na mão de quem estava sentado. E esse livro estava selado com 7 selos. Ao pegar o livro, diz que as almas que estavam lá, ou as almas não, os 24 anciãos, 4 seres viventes e a multidão, começaram a cantar, dizendo: digno és de abrir o livro, desatar seus 7 selos, porque foste morto com teu sangue e compraste para Deus povos, tribos, línguas e nações. Jesus é o Cordeiro de Deus, e é ele que começa a abrir os selos. Cada selo representa um período. Lembrando que eu preciso tratar isso aqui com vocês, anote isso, gente, é muito importante esse assunto. São séries de eventos, anota aí, são séries de eventos. Terminando um evento chamado selos, começa 7 trombetas. Terminando as 7 trombetas, começa as 7 taças da ira de Deus. Pormenores, os 7 selos são desvendados os mistérios da grande tribulação. Os 4 primeiros selos aparecem 4 cavaleiros, que eu vou explicar para você de forma bem pautada. E depois vem os outros acontecimentos, mártires debaixo do altar e vem muitos outros. A minha amiga missionária Isabel Falcão acabou de entrar. Então são séries de eventos. Então, para o estudo desta manhã, eu gostaria muito que você prestasse atenção nisso aqui. O que é que significa o Birajara? 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. São as séries de eventos escatológicos chamados eventos terrenos que vai acontecer aqui na Terra no período da grande tribulação. Lembrando que Jesus desvenda os selos, depois, em sequência dos selos, terminando os selos, acontece as 7 taças, ou 7 trombetas e depois 7 taças. E aqui lembre bem um assunto muito interessante que eu falei recentemente na live. Cuidado com as especulações, gente. Existem 3 pontos que inspiram o pregador. Eu tenho uma pregadora aqui internacional, né, que é conhecida demais, Isabel Falcão, que é minha amiga, que prega nos Gideões e prega no Brasil, no mundo. Eu acho que ela está até em Nova York. E ela sabe muito bem o que eu estou falando aqui. Olha bem isso aqui. Interpretação, revelação e inspiração. Se o pregador, a missionária ou qualquer pessoa que ministra não tiver essas 3 pontas aqui, ela interpreta textos maus. E ontem até um pastor mandou para mim um vídeo que eu até deu vontade de vomitar vendo a pessoa pregando sobre aquilo. Mas tudo bem. Então você precisa primeiro da inspiração do Espírito Santo, revelação da palavra de Deus e a interpretação do texto chamado hermenêutica. Havendo essas três pontes ligadas, você começa a compreender os eventos da escatologia. Escatologia bíblica é um assunto complexo, é verdade. É um assunto complexo, sim, Birajara. É muito difícil? Muito difícil. Porém, a facilidade de entender os assuntos é se você colocar ela em uma corrente cronológica de fatos e eventos. Exemplo, o livro do Apocalipse é dividido em 5 partes. Prólogo, do capítulo 1, versículo 1 ao verso 8. Do verso 9 até o verso 22 é chamado de As Coisas que Vistes, é João vendo Cristo glorificado. Capítulo 2, capítulo 3, As Coisas que são as 7 igrejas da Ásia, tá certo? E aí depois, capítulo 4 até o capítulo 22, até o versículo 17, são as coisas que em breve vão de acontecer. E do versículo 18 ao versículo 21 do Apocalipse 22 é chamado de epílogo, que é a conclusão geral do livro. Essa é a divisão do livro. Dentro desta divisão do livro, João apresenta na revelação temas diversos da escatologia. A escatologia tem 11 temas propícios para estudar.
doutrina das últimas coisas, tá certo? Introdução ao livro do Apocalipse, vem as 7 igrejas da Ásia e os outros eventos subsequentes da escatologia bíblica. Então, o que acontece? O que nós vamos estudar nesta manhã de forma bem rápida, bem resumida, é a questão desses eventos catastróficos que virão sobre a terra no período da grande tribulação. Repito, Mateus 24 e 22, gente, não se aplica para esses dias, princípio das dores. É um versículo que Jesus apropriou dele para falar da grande tribulação. Ele diz, se estes dias não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aí eles usam os escolhidos como fosse a igreja, mas o escolhido é os 144 mil e todos aqueles que formarão um número exato para que possa ser salvo. E aí ele fala sobre esses eventos. Lembrando que os eventos escatológicos, desses 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, são eventos simultâneos, termina um, começa o outro, termina outro, começa o outro, e ele tem sequências de gravidade, ou seja, os primeiros não são tão graves, os segundos aumentam, o terceiro é pior ainda. A Bíblia chega até a dizer que os homens desejarão a morte, mas a morte fugirão dele. Então escute bem, isso aqui é muito interessante. O Apocalipse de São João apresenta simbologia, isso é fato, tá certo? Não vamos confundir, gente, tem muita gente que espiritualiza o texto. Ontem mesmo eu vi um vídeo que me assustou muito, muito mesmo. O vídeo dizia, o pastor dizia, e apesar que eu respeito todas as linhas de pensamentos teológicos, mas o pastor dizia que a marca da besta era a mente e... porque na testa, né, que será a marca na testa, e na mão, mente e ação. Aí eu perguntei assim para mim mesmo, como que seria mente e ação? Então, como é que as pessoas no mundo serão identificadas com a marca? A Bíblia é literal, gente. Quando o texto no grego diz que é uma marca, lembre-se que é um nome da besta, a marca da besta e o número da besta. O número 666, que 99% dos artigos ou artigos originais fala 666 e não 616, como diz os preteristas. Tudo bem, deixando essa linha para lá, vamos para os eventos. Apocalipse capítulo de número 6 começa justamente falando dos primeiros eventos após o arrebatamento da igreja. Lembrando que dentro da visão pré-tribulação, deixa eu abrir aqui a Bíblia, em Apocalipse, capítulo está aqui, Apocalipse, capítulo de número 6, bem rapidinho. Presta atenção, gente. Capítulo 2 e 3, as 7 igrejas da Ásia. Em seguida, a Bíblia diz que João é arrebatado em espírito até o 3º céu. É o capítulo 4 que diz, ele viu uma porta aberta no céu e uma voz como de trombeta que dizia, sobe cá e eu vou te mostrar as coisas que em breve hão de acontecer. João se vê em espírito dentro do céu. Aí o cenário agora que sai da ilha de Patmos, pastora Isabel Falcão, sai da ilha de Patmos e ele é transferido para dentro das mansões celestiais. E lá dentro do céu, João tem a teologia do trono. O que é isso? João começa a ver aspecto da glória inacessível de Deus, glória a Jesus, aonde nós vamos habitar e adorar Ele. João vê um trono, vê relâmpago, vozes, trovões, vê fogos debaixo do altar. E ele também vê 4 seres viventes, 24 anciãos, que eu já falei que representa a igreja glorificada, porque a palavra ancião no grego é presbítero, e anjo não recebe título de presbítero, anjo não recebe coroa e não senta em trono. Quem senta em trono é a igreja, quem vê que você sentará comigo no meu trono. Quem recebe coroa, Paulo diz que todos nós receberemos coroa. E aí o que acontece com isso? Quando termina o capítulo 5, diz a Bíblia que o Cordeiro já pegou o livro selado. E no capítulo de número 6, ele começa a dizer o seguinte, olha, é João que diz, vi o Cordeiro. Ele não está dizendo que falaram para ele, ele viu o Cordeiro que quebrou o primeiro selo e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão. Os 4 seres viventes agora que estão dentro do trono começam a dizer, vim, então eis um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Eu preciso fazer uma ressalva logo aqui para que os irmãos não fiquem confusos, tá bom? Ok? Primeiro lugar, esse cavaleiro branco do capítulo 6, versículo 2, não tem nada a ver com o cavaleiro do capítulo 19, viu, gente? Então, escute bem que eu vou explicar isso aqui. Mas eu vou voltar um pouco, porque me perguntaram antes se eu ia falar sobre isso, e eu vou tocar no assunto agora. O número 7... nós que somos pregadores gostamos muito de numerologias bíblicas, isso é fato, né? Mas eu gosto muito do número 7 no Apocalipse, porque você vai encontrar, eu coloquei isso no meu livro, 15 vezes
a palavra, ou melhor, o número 7 está no livro do Apocalipse 15 vezes. É mesmo, igreja? É verdade. Você vai ver 7 igrejas, 7 espíritos, 7 castiçais, 7 estrelas, 7 lâmpadas ou 7 tochas de fogo também, 7 olhos. Você também vai encontrar, sabe o quê? 7 selos, 7 trombetas, 7 taças ou cálice de ouro, 7 trovões, 7 cabeças, 7 diademas, 7 anjos, 7 pragas, 7 montanhas, 7 reis. Todos esses 7 representando o Apocalipse fala de perfeição. Perfeição. O número 7 na Bíblia tem um sentido de perfeição. Por isso que na numerologia bíblica, o número 8 representa Cristo, que é mais do que perfeito. Olha só como é linda a Bíblia. O número 7 é perfeição. O número 8 é mais do que perfeito. Cristo é representado pelo número 8 na Bíblia Sagrada. Você também verá 7 em toda a Bíblia Sagrada. 7 dias Deus construiu o mundo. 7 mergulhos de Naamã. 7 igrejas, Jesus está falando de novo. 7 montes. 7 voltas que fizeram em Jericó. 7.000 que não se dobraram o joelho. Enfim, o número 7 está inserido dentro do contexto da Bíblia Sagrada. Vamos para cá. Mas o que significa o número 7, bem rapidinho? O número da transformação, 7, que é no hebraico 7 mesmo, moderno 7, 7 com um T mudo, número sagrado, perfeito e poderoso, e afirmou Pitágoras. É Pitágoras que afirma, dizendo, o matemático, pai da matemática, né, da numerologia, Pitágoras diz o seguinte: ele é o número da perfeição divina, pois no 7º dia Deus descansou. Nos alfabetos hebraico e grego, cada letra tem valor numérico, de modo que cada palavra tem um valor. Os números mais relacionados com a obra de Deus são 3, 7, 10 e 12. E esses são chamados de números perfeitos, ok? Então, no livro do Apocalipse, o número 7 é apresentado simbolicamente através de eventos. Lembre-se, gente, eu coloquei isso no meu livro, está aqui no meu livro. Eu coloquei no meu livro essa divisão da numerologia bíblica em relação ao 7. Então, nós vamos falar sobre 7 selos. Eu escrevi muita coisa para que a gente não pudesse perder o fio da meada. Então, vamos falar parte por parte. O que são 7 selos? O que é selo na Bíblia, Birajara? Selo é uma porção de argila ou cera, isso na época de Jesus, carimbada enquanto mole e como semente, ou seja, como sinete, ou seja, para lacrar a porta, né? Na época se usava muito isso aqui, né? Você vai encontrar isso em Mateus 27 e 66, 65, por aí você vai encontrar. As cartas de 1 Reis 21 e 8 fala também que era marcado como selo. E para autenticar documentos gerais, Jeremias 32, você vai encontrar isso aqui. O rolo gravado em alto relativo, em relevo, em relevo, o anel cinético usado para selar, isto é, carimbar. Então, o que é o selo? O selo era uma porção de argila ou de cera que servia para carimbar cartas, portas e autenticar justamente documentos através de um selo, de um anel, de um rei, de um poderoso. Os rolos de pergaminho ou papiro eram selados com argila e só podia abrir se quebrasse. A expressão de Apocalipse capítulo 5, desatar, quebrar, é justamente a ideia de que este selo, Jesus estava falando de uma linguagem da sua época, para que o pessoal da sua época entendesse o que significava quebrar o selo, para que ele soubesse que fosse aquilo. Então vem outra pergunta. Selo significa o que, Birajara? Significa revelar o que está escrito por justamente alguém que tinha sido e que tinha autoridade. Em Daniel, o anjo disse, não abra. Olha assim, gente, isso aqui é lindo demais. Em Daniel, o anjo disse, não abra, pois seria só seria aberto pelo Cordeiro de Deus que tinha sido morto, né? Então, o cenário de Apocalipse 5 é o desvendar deste mistério. João viu um livro selado com 7 selos. Então, quantos serão abertos? Quando serão abertos? Aqui é a outra pergunta que eu preciso. Quando serão abertos esses selos, Birajara? João descreve a cena no futuro. Olhe bem, gente, grave isso aqui. Apocalipse, capítulo de número 4, versículo 1. O anjo diz o seguinte: depois dessas coisas olhei e havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: suba aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. É futuro, não é da agora presente. Há uma ideia, um conceito teológico baseado sobre a simbologia da Bíblia e a simbologia da escatologia, que isso já aconteceu.
Só que a Bíblia é dividida em presente, passado e futuro. E o futuro, João disse que ainda Deus estava revelando para ele as coisas que em breve hão de acontecer. Falando de um futuro bem distante e na época de João bem distante, porque estão vivendo hoje nos últimos dias. E a Bíblia diz que este cenário ou este evento, quando será aberto após o arrebatamento da igreja. João descreve essa cena no futuro, no momento que a noiva subir, olhe bem, no momento que houver o arrebatamento da igreja, vai desencadear uma série de eventos. Primeiro, vai começar a se cumprir a última profecia de Daniel 9, 24 a 27, as 70 semanas de Daniel. Nós estamos vivendo, gente, grave a live que eu fiz aqui sobre a figueira florescer. A igreja está na terra, certo? Estão vivendo o tempo da graça, dispensação da graça, tempo dos gentios. O relógio da escatologia bíblica de Daniel, capítulo de número 9, versículo 24 e 27, já se passaram 69 semanas. Quando Cristo veio aqui na terra, muito tempo atrás, há 2000 anos, o relógio parou e entra a era dos gentios, a era da graça. E Paulo surge para pregar aos gentios o tempo da graça. A partir do momento que nós estamos vivendo agora, se o arrebatamento da igreja for nesse exato momento, a igreja subir para o céu, inicia-se justamente o último período das 70 semanas, chamada 7 anos de tribulação, chamada a última semana de Daniel, totalizando 70ª semana de Daniel. Nessa semana de 7 anos, vai começar justamente com o arrebatamento da igreja. A igreja foi arrebatada e aí inicia-se o primeiro período da grande tribulação, chamado de tribulação, 3 anos e meio, 1260 dias ou 42 meses. Nesses primeiros 3 anos e meio, vai acontecer esses eventos. Primeiro os selos serão abertos, depois trombetas serão tocadas e em seguida, depois do rompimento do pacto do anticristo, será justamente desencadeada a ira de Deus sobre os moradores da terra. Então, para cá, eventos que serão no período da grande tribulação. Algumas observações bem rapidinhas. Acredito eu que talvez não dê para fazer essa live com todos os eventos. A gente vai dividir ela em 2 partes. Nós vamos começar hoje, certo? E depois nós vamos dar a outra parte, porque não tem condições de a gente explicar um por um, de forma resumida, com pouco tempo. Então eu vou falar só sobre selos hoje. Eu vou marcar na terça-feira 7 trombetas e na outra sexta 7 taças, tá bom? Fica combinado assim, ok? Eu vou até pedir os meninos para depois mudar e colocar a mesma temática, parte 1, 2 e 3, ok? 7 selos. 7 selos. Vamos para cá. Algumas observações. Os selos, as trombetas e as taças são eventos suscetivos, viu, irmão? São suscetíveis. Termina um, começa outro. Será no período da grande tribulação. E por último, em eventos enviados por Deus. Uma prova que a igreja não está aqui, pois é a ira de Deus sobre a terra. Lembre bem disso aqui. O Birajara, a grande tribulação é a ira do diabo sobre o mundo? Não. O diabo estará com ira, mas não é a função, ou melhor, a principal função do inimigo na grande tribulação. Pelo contrário, Deus está no controle de tudo. Será a ira de Deus sobre os habitantes da terra, ok? Então, o primeiro selo é aberto. O primeiro selo aberto, um cavalo branco surge. É por isso que eu vou pedir depois, para você ter paciência, que eu vou hoje ministrar só sobre os selos, porque não vai dar tempo de falar sobre os outros. São 21 eventos. Então, eu acredito que hoje eu pensei muito bem sobre isso. A gente vai ministrar 7 selos agora, vai salvar essa live. Na terça-feira vamos falar sobre 7 trombetas. E na outra sexta-feira falar sobre 7 taças de Deus. Vai ficar os 3 estudos completinhos para nós ficarmos admirados pela revelação de Deus. Primeiro selo é aberto, cavalo branco. Anota aí, cavalo branco, tá certo? Cavalo branco. Se quiser depois tirar um print dessa live e você colocar um cavalinho branco do lado e colocar essa descrição que eu vou falar para você. O Birajara, quem é este cavaleiro cavalgando um cavalo branco? É o anticristo, grave isso, é o anticristo. O cordeiro abre o primeiro selo e aparece. Por que o anticristo, Birajara? Vou explicar para vocês bem rápido. Apocalipse capítulo 6, versículo 2, Apocalipse 19, versículo 11, você vai ver que aparecem 2 figuras de 2 cavalos brancos com 2 cavaleiros, ok? Isso aqui é estudo bíblico. Porém, Martin Ehring, ele diz o seguinte num comentário Apocalipse, que esse cavalo branco, capítulo 6, é Jesus. Não pode ser Jesus, porque é Cristo que desata os selos e aparece um cavaleiro. E outro, por que eu provo que não é Jesus? Jesus é no cavaleiro, capítulo 19. Vamos lá. No capítulo 6, versículo 2, diz o seguinte: então eu vi um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, grave isso, um arco, ou seja, não tem flecha, tem só um arco, e foi-lhe dado uma coroa.
um arco e uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer, porque é a função dele na grande tribulação, que ele vai vencer muito, ok? Arco e coroa. Um arco e uma coroa. Se você pegar Apocalipse capítulo 19 e versículo de número 11 diz assim, ó, vi o céu aberto e eis um cavalo branco, versículo 11 do capítulo 19. O seu cavaleiro se chama-se fiel e verdadeiro. O anticristo nunca foi fiel e nunca foi verdadeiro, ok? E julga e combate com justiça. Aí ele começa a dar a descrição de João capítulo 1. Os seus olhos são como chama de fogo, sua cabeça muitos diademas aqui, muitas coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com manto encharcado de sangue, o seu nome é o Verbo de Deus. Aí ele continua, presta atenção. No capítulo 6, versículo 2, o cavaleiro do cavalo branco tem um arco e tem uma flecha, o anticristo. O cavaleiro do cavalo 19 tem várias coroas e não tem um arco, tem uma espada. A diferença do cavalo branco do capítulo 6, ele tem um arco, mas não tem a flecha. E tem uma coroa, que é para reinar somente naquele período de 7 anos, tá certo? O outro tem muitas coroas, porque reina eternamente. E ele não tem arco, ele tem uma espada, porque ele é chamado de Jeová Sabaote, o Deus dos exércitos, ok? Essa explicação para vocês ficarem cientes aqui. Vamos lá? Será um cavaleiro falso, e esse cavaleiro se chama-se o anticristo. É o governo do anticristo que surge logo no começo da grande tribulação. Cavalo é símbolo de força, grava isso aqui, gente. Quando você encontrar a expressão cavalo na escatologia bíblica, ou em textos escatológicos como Ezequiel e Daniel, cavalo fala de força, de autoridade, de poder. Por isso que a expressão da visão de João, que ele viu 4 cavaleiros, são 4 autoridades e 4 eventos com autoridade sobre a terra aqui, de poder e autoridade que Deus dá, tá bom? Vejamos, Isaías 31, versículo 1 diz que os exércitos e os cavalos e carros de Faraó eram poderosos, mostrando força e poder. E você vai encontrar muito isso aqui nas referências que eu citei para você aqui. Partindo do princípio de que tudo isso é uma verdade, o primeiro selo aberto significa o desencadear dos eventos terrenos, iniciando a 70ª semana de Daniel, já digo, Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. Ele é o inimigo das nações. Cavalo fala de força, o Birajara, de autoridade, o Birajara, sim, e que ele exerce no mundo no período dos 7 anos. Isso aqui é muito lindo, gente. Paulo diz que ele será um líder dotado de inteligência e poder, segundo a Tessalonicenses capítulo 2. Aí acontece que quando termina o primeiro selo, abre-se o segundo selo. O segundo selo é aberto, é quebrado, é desatado, e diz a Bíblia que aparece um cavalo agora com outra cor, vermelha, cor vermelha. Ok? E o Birajara, o que significa esse cavalo? Cavalo é autoridade, é força, é reino, tá certo? Poder para tirar a paz da terra. Fala de guerra, gente. Fala de guerra, sucessivas guerras que haverá justamente nesse período. Os homens matarão uns aos outros e foi-lhe dada uma espada. Olha só o que a Bíblia fala sobre isso aqui no capítulo de número 6 de Apocalipse e versículo de número 3. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, eu ouvi um ser vivente dizendo, venha. E saiu outro cavalo que era vermelho, e o seu cavaleiro foi dado o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Primeiro cavalo, cavalo branco, anticristo. Segundo cavalo vermelho, guerra. Jesus abre o terceiro selo. O terceiro selo está no capítulo 6, versículo 5 ao verso 6. 2 versículos que falam sobre o terceiro cavaleiro, ou o terceiro cavalo. O terceiro cavalo, que é o terceiro selo aberto, é um cavalo preto e fala de fome. Tá certo? Olha o que diz o texto, gente. É bem explícito isso aqui. Este cavaleiro tinha uma balança na mão. Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique a erva nem o azeite. Falando danificar a erva e azeite, fala justamente da prioridade que Cristo tem sobre esses 2 elementos da terra, ok? Mas a Bíblia diz que nesse período da tribulação, haverá uma escassez de fome tão grande, mas tão grande, que as pessoas terão que medir os esforços para comprar. E aí, a partir deste momento, entra justamente o governo do anticristo, intitulado como governo célebre, e ele vai implantar justamente no seu governo a marca da besta. E nessa marca, só quem pode comprar e vender quem tem ela, ok?
Por isso que eu disse no começo, imagine você chegando no supermercado, você não. Alguém chegando no supermercado e querendo comprar alguma coisa e perguntando, cadê a marca? Diz, não, está na testa. Como é que eu sei se está na testa? Não, está nas minhas ações. Como é que eu sei? Nem conheço. Então terá uma marca assim, um sinal, haverá um sinal na testa ou na mão. Eu não sei, posso explicar isso com bem cuidado. Até aconselho a você assistir o pastor Silvio Santos Cibord. Tem uma live dele muito boa sobre esse assunto, que ele explica muito bem. E aí você vai entender isso aqui, tá bom? Então, nesse período, o terceiro selo é aberto, aparece um cavalo preto que é fome. E aí surge o quarto cavaleiro. E esse quarto cavaleiro, João viu que ele era amarelo. O cavalo era amarelo. O Birajara, cavalo amarelo significa o quê? Morte, gente. Inclusive, Deus permitiu a rede CNN, alguns anos passados aqui, faz pouco tempo, eu acho que vocês viram aquela imagem de um cavalo amarelo com um cavaleiro cavalgando numa guerra do Golfo Pérsico. Egito estava lutando ali com os inimigos dele, Israel lutando com os inimigos dele ali, e na explosão de carros, de bomba, acho que vocês viram, a CNN flagrou uma imagem de um cavaleiro amarelo cavalgando no meio da multidão, a visão. Lembra, aquilo ali era apenas Deus mostrando que esse cavalo realmente representa a morte puxando. Olha só isso aqui interessante, gente. Apocalipse 6, versículo 7 e 8 fala que esse cavaleiro, o cavalo dele é branco, e ele saía, olha só o que ele diz aqui, versículo, quando o cavaleiro cavalo amarelo, o seu cavaleiro se chama morte, versículo 8, capítulo 6, chama morte, o inferno estava seguindo, ele foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra. O mundo hoje se encontra com quase 8 bilhões de pessoas. Quase 8 bilhões de pessoas. Então, um quarto seria aí aproximadamente 2 bilhões de pessoas que vão morrer nesse período por causa desse governo e desse cavaleiro chamado morte que o inferno seguia. Então, muitas almas vão morrer nesse período da grande tribulação. E aí vem o quinto selo. Aí já muda o cenário. Aparecem os 4 cavaleiros, cavalo branco, falsa paz, cavalo vermelho, guerra, cavalo preto, fome, cavalo amarelo, morte. O quinto selo aberto, surge agora a diferença. E eu preciso explicar isso aqui, muito engraçado. O capítulo 5 agora, muda-se o cenário e João vê agora almas debaixo do altar. O versículo de número 9 diz o seguinte, quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho do que deram. Clamaram com voz forte dizendo, até quando, ó Senhor soberano e santo e verdadeiro, que não julga nem vinga, que não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então a cada um deles foi dado a veste branca, e lhe foi pedido que repousasse aí um pouco de tempo. Olha só isso aqui, um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos que iam sido mortos como ele tinha sido, para completar o número, ok? E aí ele fala sobre essa questão das almas debaixo do altar. Algumas pessoas interpretam esse texto dizendo que essas almas debaixo do altar são os crentes da grande tribulação, que ficarão aqui na grande tribulação. Gente, olha para cá. Isso aqui é lindo demais. Você sabia que os salmos, os hinários de Israel, são chamados salmos, a maioria deles são chamados salmos imprecatórios? Quem é jurista, quem é de direito sabe o que eu estou falando. O que é imprecatório? Salmos de justiça. Era permitido para os judeus, fazer esse tipo de oração, pedir vingança contra os seus deuses. Porém, a igreja foi ensinada por Cristo na graça que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Jesus não permite que a gente faça oração para matar ninguém, para vingar o sangue. Pelo contrário, ele mandou que a gente orasse pelos nossos inimigos. Então essas almas aqui são almas justamente no período da grande tribulação, são as almas que estão debaixo do altar, e João depois disse que viu elas. Quem são esses? De onde vieram? Disseram, são esses que vieram de grande tribulação, falando do período da grande tribulação, ok? O sexto selo aberto, aparece terremotos, o sol se escurece, a lua fica vermelha, estrelas caem do céu e perde a sua luminosidade. Olha só o que diz aqui, irmão, sexto selo. Olha só a relação que fala o sexto selo aqui. Está na Bíblia. Terremoto, sol se torna negro como um pano de saco feito de crina, a lua fica toda vermelha como sangue, as estrelas do céu cairão sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida pelo vento forte. E o céu
recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todos os escravos e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram ao monte e aos rochedos: caiam sobre nós e nos esconda da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Olha só que está se agravando agora. Está se agravando a ideia, ao ponto dos homens e poderosos da época correr para os montes e pedir a Deus que caiam sobre ele, que matem, porque eles não suportam a ira do Cordeiro de Deus. E aí o capítulo de número 6 termina com 6 selos. É engraçado, termina com 6 selos. Capítulo 6 fala do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto selo. O sétimo selo só é aberto no capítulo 8 e versículo 1. E o capítulo 8 e verso 1, você vai encontrar o sétimo selo sendo aberto. E diz a Bíblia: quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, versículo 1 do capítulo 8, houve silêncio no céu. 10 minutinhos eu termino a live. Houve silêncio no céu durante quase meia hora. Essa expressão quase meia hora, João está fazendo uma linguagem do tempo cronos, porque está falando do nosso tempo, tá certo? Mas no céu não existe tempo. No céu é kairos, não existe tempo como o nosso aqui temporal, tá certo? E diz: então vi 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhe foi dado 7 trombetas. Quando o selo é aberto, João viu que houve um silêncio no céu, e surgiu 7 anjos com 7 trombetas, e ele diz que agora começa a tocar, ok? A Micala está fazendo uma pergunta aqui, eu respondo daqui a pouco para você, Micala, tá bom? É como se fosse... Micala, vou lhe responder. O que quer dizer o céu se enrolar como pergaminho? É se esconder da ira. É uma expressão que João usa como se o céu se recolhesse, o céu ficasse um pergaminho. Quando você abre, ele é feito rolo. Quando você abre ele assim para ler, quando você tira a mão, ele fecha. Ele rola e fica como um rolo, tá certo? Ele usa a expressão que esse dia será tão terrível que os céus se fecham. E aí outras interpretações existem, mas é uma expressão de visão de João, ok? Vamos para cá, outra coisa. Só que no versículo de número 6... no versículo 6 diz assim: então os 7 anjos que tinham 7 trombetas se prepararam para tocar. Eu gostei dessa expressão, se prepararam para tocar. A primeira trombeta toca, e aí eu vou falar na terça-feira das 7 trombetas, tá bom? O sétimo selo termina com 7 anjos com 7 trombetas. E só para não deixar os irmãos assim ficarem tudo perguntando, Birajara, e vai falar sobre 7 trombetas? Sim. Eu acabei descobrindo hoje pela manhã que, como o assunto é muito longo, e se eu fosse dar de forma bem rápida, vocês não iam entender quase nada. Então eu vou dividir essa live em 3 lives, tá bom? Hoje a parte 1, terça-feira parte 2 e sexta-feira que vem parte 3. Hoje falamos sobre 7 selos. Na próxima semana, terça-feira, 6h30, falaremos sobre 7 trombetas. E na outra sexta-feira, mesmo horário, falaremos sobre 7 taças da ira de Deus. Mas só para não ficar vocês zoando, vocês podem fazer suas perguntas aí. Eu vou responder, eu só tenho 5 minutos para a gente terminar a nossa live. E aí eu respondo para vocês perguntas no campo da escatologia, tá bom? Quem é o anticristo? Essa aqui vai ser uma live que eu vou fazer em outra ocasião. Quem é o anticristo, o falso profeta? Talvez depois dessa eu vou falar sobre eles também. Eu vou falar sobre tribunal de Cristo, vou falar sobre coroação, bodas do Cordeiro, milênio, juízo final, estado intermediário dos mortos. Eu vou falar de novo para vocês, tá bom? Então você precisa entender isso aqui. Então só para repetir para vocês, 7 selos, Apocalipse 6 de 1 a 17, Apocalipse 8 de 1 até o 5. O capítulo de número 8, versículo 6, começa as 7 trombetas sendo tocadas. E aí depois você vai encontrar 7 trombetas em Apocalipse 8, 6, 21, 11 do 15 ao 19 e 7 taças em Apocalipse 16, versículo 1 ao 21. Serão 3 séries de julgamentos de Deus sobre a terra. E lembre-se, os julgamentos progressivamente piores se tornam mais devastadores à medida que o fim dos tempos progride. Os 7 selos e trombetas e taças estão conectados um ao outro. O 7º selo inicia as 7 trombetas e as 7 trombetas tocando, a 7ª trombeta tocando, inicia-se as 7 taças da ira de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você. E lembrando que o nosso estudo continua terça-feira. Não perca, terça-feira estaremos falando sobre as 7 trombetas. Lembre, selo, desvendar, revelar os acontecimentos aqui na terra. Trombeta, anunciar juízo sobre a terra.
taça derramando, Deus descendo com mão forte sobre os moradores da terra, para provar que a grande tribulação é a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém, gente? Que Deus abençoe. Se você puder compartilhar essa live com muita gente, compartilha, porque vai ser bênção para você. Lembrando que essa live vai ficar salva no meu Instagram e também no meu canal, e eu vou colocar lá parte 1 e depois vou falar sobre a parte 2, que é justamente a parte das trombetas, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um bom dia, uma boa sexta-feira. Quem vai trabalhar, bom trabalho. Quem vai para a faculdade, boa aula. E quem vai ficar em casa, aproveite para ajudar a sua esposa a arrumar a casa, tá bom? Deus abençoe, gente. Um abraço. Até mais. Deus abençoe.